A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, paz e graça a todos. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial. É um vídeo que é no profundo, meus irmãos e minhas irmãs. É para aquelas pessoas que têm um familiar, seja nas drogas, seja no alcoolismo, na prostituição, na idolatria, que está fazendo a obra do maligno e não de Deus. Pessoas que estão aí no mundo servindo, né, a Satanás, que estão cegos, que estão debaixo de uma ignorância. Infelizmente, o inimigo ele nos cega. Tem muitas pessoas que estão, meus irmãos, fora da presença de Deus, não é nem porque quer. Algumas sim, mas outras é porque elas estão sob uma influência maligna. Entende, meus irmãos? E muitas vezes a gente julga, mas nós temos que entender que nós, outrora, também estávamos debaixo de uma ignorância, debaixo de uma cegueira e de uma influência maligna. E se hoje, meus irmãos, nós estamos despertos, aqueles que estão hoje em Cristo, é porque alguém orou por nós e através dessa oração e da misericórdia e piedade do nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus, nós fomos libertos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? No nome de Jesus. É a graça do Senhor se manifestando na minha e na sua vida. Então, esse vídeo é especial para essas pessoas, né, que estão, infelizmente, servindo ao mundo e não a Deus. E com isso vem as consequências. Mas eu tenho algo para vocês. Esse vídeo não é para aquelas pessoas, sabe, que vêm do contra, que gosta de criticar e que não tem esperança em nada. Mas eu posso dizer para vocês com convicção que enquanto há vida, há esperança. Aonde o inimigo colocou as suas mãos para aprisionar, aonde o inimigo colocou as correntes, jogou os laços do passarinheiro para aprisionar, o sangue de Jesus liberta. Aleluia, glória a Jesus. O sangue de Jesus liberta. Jesus veio para isso, para libertar. Amém? Só que tudo é no tempo de Deus. Tenha fé. Continue na oração. As coisas acontecem no tempo de Deus. A Bíblia fala tempo para todas as coisas. Amém, meus irmãos? Não perca a sua fé. Então eu quero trazer para vocês esse sonho que eu tive. Eu não vou trazer o sonho completo. Não vou trazer o sonho completo, porque o sonho, além de ser muito grande, envolve assim, algumas pessoas, e eu não vou dar nome, né, das pessoas aqui, que eu não tenho essa autorização para fazer isso, mas eu vou trazer para vocês o que vai te edificar, o que vai te fortalecer na fé. Amém? E depois nós vamos para a Bíblia, porque quando Deus ele traz uma revelação, eu vou para a Bíblia para ver se isso condiz com o que está sendo mostrado. Amém, meus irmãos? Porque o inimigo ele trabalha também para distorcer o que Deus está trazendo. Então a gente tem que fazer prova com Deus. E como é que a gente também pode fazer isso? Vindo para a palavra. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu tive esse sonho há um certo tempo atrás, não vou entrar em muitos detalhes, mas o sonho, ele tinha reuniões demoníacas, pessoas, né, cheias de demônios. Eram pessoas, viu, gente? Não era assim, bicho, que tinha um rosto assim, que tinha um corpo assim, não. Eram pessoas mesmo, comuns, igual a mim e a você. Só que essas pessoas estavam endiabradas. Essas pessoas, elas estavam em um determinado lugar e não era no inferno, era aqui na terra. E era como se fosse uma casa onde eles se reuniam, entende? E eu já me vi dentro desse lugar, com as mãos intercedendo. Eu já despertei assim, com as mãos assim, igual como eu fico na igreja. E aí, meus irmãos, um desses demônios me chamava e falava assim, interessante é que eu via de fora, né? E depois eu via de dentro. Esse lugar ficava situado em uma encruzilhada, né, onde tinha 3 passagens, tinha a frente e os 2 lados, assim, tinha uma abertura, era como se esse local estivesse no centro, entende? E aí eu via de fora e depois eu via de dentro. E aí tinha mais ou menos, eu não lembro muito, que esse sonho já tem um tempo, né, era para ter feito um vídeo antes, eu não fiz, mas tinha mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas
No primeiro momento em que eu vi, eles estavam em forma assim de roda, em círculo, né? Forma de círculo. E eles estavam ali arquitetando como é que eles iriam fazer para tirar a vida de uma pessoa. Mas até então eu não sabia quem era a pessoa. E um deles, uma dessas pessoas endemoniadas, tinha homens e mulheres, me chamou e falou assim: ei, aquela pessoa, a qual eu não vou dar o nome, você vai ver o que eu vou fazer com tal pessoa. Eu vou encher a cara daquela pessoa de bala. Ou seja, estava tramando ali como é que ia matar, como é que ia arquitetar, para que aquilo viesse, né, se propagar aqui no mundo físico. E naquele determinado momento, como eu estava ali, que Deus me colocou ali pela sua graça, pela sua misericórdia, louvado seja Deus, para interceder, eu fui marchando até essa entidade maligna que estava ali naquela pessoa, e ali eu comecei a ministrar e a quebrar. Eu te repreendo no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dessa pessoa. Ela está sendo agora lavada e remida no sangue de Jesus. Deus está libertando. Então, assim, estava ali, eu comecei a falar uma série de coisas, né, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, oh glória, aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, eu tive essa visão e depois eu tive uma outra visão nesse mesmo lugar. Mas agora eu vou continuar com essa primeira visão, porque quando eu for entrar na outra já é um outro contexto. Amém? Então aqui é a primeira parte desse sonho, dessa visão que eu tive. Eu estava desperta, eu sabia que eu estava no mundo espiritual, eu sabia que ali era uma batalha, era uma guerra espiritual. Amém, meus irmãos? Eu sabia que meu corpo físico estava dormindo, mas o meu espírito estava desperto. Amém? Eu estava ciente disso. E aí, meus irmãos, eu vi assim algumas coisas tal. E aí, quando eu acordei, eu fui orar e eu pedi a Deus interpretação desse sonho, discernimento, né? Pedi a Deus sabedoria. Por isso que eu não fiz logo o vídeo. Eu até tardei em fazer esse vídeo, mas eu estava pedindo confirmação a Deus em relação a algumas coisas. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que são ímpias, que não estão na presença do Senhor, mas tem um chamado muito forte. E o diabo, ele sabe disso. Tem pessoas que não estão servindo a Deus hoje, mas amanhã ela vai servir. E vai ser um vaso de honra na casa do Pai, vai ser um instrumento usado por Deus, para que o nome do nosso Deus, em nome de Jesus, venha a ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. E essas pessoas, elas serão resgatadas, irão passar por uma redenção. Aleluia, assim como eu passei. Essa pessoa a qual aqueles demônios, aquelas legiões de demônios estavam ali, estavam arquitetando um plano maligno para ceifar a vida dessa pessoa, ela não é convertida, até sabe da palavra, mas nunca, não desceu as águas, não se batizou, nunca teve assim uma aliança mesmo no profundo com Deus, entende? Mas tem um chamado muito forte para você ver, está no mundo, mas Deus, ele vai fazer uma grande obra. Então, quando esses demônios, quando Satanás, ele sabe, porque ele não sabe todas as coisas, mas ele vê as movimentações espirituais, ele vê Deus agindo, e ele sabe, ele tem a compreensão, porque o diabo, ele é astuto, ele começa a entender que aquela pessoa ali é um escolhido. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para ceifar aquela vida, para ceifar aquela alma, antes de ela se converter, para que aquela alma ele leve para as trevas, para aprisioná-las nas trevas. Então ele começa a trabalhar, ele começa a arquitetar, ele começa a projetar coisas malignas na vida da pessoa. E muitas das vezes a pessoa até sente dentro dela que ela precisa de uma mudança, que ela precisa de uma libertação, que ela precisa ir correndo para os braços do Senhor, mas ela não consegue. Por quê? Porque o mal já está trabalhando na vida dela para que ela não venha conseguir. Entende? Então, assim, é um processo de libertação. Então, Deus me mostrou isso, que essa pessoa, ela vai ser liberta, ela vai fazer a obra do Senhor, ela vai servir a Jesus, ela vai pregar o evangelho da paz.
algo vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Aquela pessoa que hoje está nas drogas, que está na prostituição, Deus vai resgatar. Aquela pessoa que está no alcoolismo, aleluia, Deus ele vai resgatar também. Aquela pessoa que está servindo a outros deuses, deuses de mentira. Porque nosso Deus ele é todo poderoso, só existe um Deus que fez os céus e a terra, o nosso Criador. Ele é o Deus verdadeiro, ao qual nós temos que adorá-lo, cultuá-lo, é a Ele. Então essas pessoas que estão também nessas idolatrias, cultuando a outros deuses, vai cair por terra no nome de Jesus, ela vai passar a ser uma serva do Deus verdadeiro. Aleluia. Ela vai passar a servir, fazer a obra que Jesus fez aqui também. É uma alma preciosa para Deus. Continue na oração, continue intercedendo pelos teus, que você vai ver que vai chegar um momento, vai chegar a hora que Deus ele vai resgatar. Aleluia. Eu creio no nome de Jesus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, eu tive também uma outra visão, um outro sonho maravilhoso, que eu estava em um lugar, passando por um determinado lugar, e tinha polícias atrás de uma pessoa. Só que esses policiais, ele não conseguia enxergar essa pessoa. E eu ia até essa pessoa e eu começava a falar de Jesus. Eu falava, olha, Jesus, ele liberta. Jesus, ele transforma. Corra para os braços do Senhor enquanto ainda há tempo. E aí, na hora que eu começava a ministrar, eu já me via, já não mais na rua, mas sim dentro de uma casa onde tinha uma grade. Porque essa pessoa, ela se escondia daqueles policiais. E quando eu vinha e começava a ministrar a palavra do Senhor para essa pessoa, por um momento eu silenciei e aquela pessoa começou a falar de Jesus também para mim. E ele vinha, ele pregava para mim e eu parava para escutá-lo. Há um mistério poderoso, há um mistério muito grande que só quem está no Espírito Santo de Deus há de compreender. Só quem está no Espírito compreende. Amém, meus irmãos? Então, eu fiquei em silêncio ouvindo aquela pessoa e ela começou a falar para mim sobre a mulher encurvada, sobre a mulher do fluxo de sangue. E quando eu estava em silêncio, eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu em silêncio na mente, Senhor, como ele sabe tudo isso? Como ele sabe tudo isso, Deus? E Deus em silêncio, e eu perguntando, mas Senhor, ele sabe a palavra? Ele está pregando para mim a palavra. E eu fiquei assim, sabe, atônita. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Foi muito poderoso aquilo ali. Eu senti a presença do Espírito Santo naquela hora, na vida daquele homem. Eu senti. E depois, quando eu acordei, eu fui orar. E Deus ele começou a ministrar no meu coração. Eu falei, Senhor, ele não estava com a Bíblia. Falei, Senhor, ele não estava com a Bíblia na mão. Ele simplesmente pregou para mim a mulher do fluxo de sangue e a mulher encurvada. E aí Deus começou a interpretar na minha mente os sonhos. Deus começou a dizer que quando Deus resgata, aquela palavra já é ministrada no mundo espiritual dentro da pessoa. É o chamado que a pessoa tem de pregar a palavra. Antes de concretizar aqui no mundo físico, Deus ele libera no mundo espiritual a autoridade. E depois que Deus faz a redenção, é que Deus ativa, olha que tremendo, olha que revelação no profundo, Deus ativa aqui. Então, quando uma pessoa dessa, que uma vez que está nas drogas, né, está cego, está servindo as trevas, quando ela é liberta das mãos de Satanás, e ela pega aqui a palavra, começa a se alimentar, ela começa a comer Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, oh glória. Deus passa a ativar um conhecimento no profundo. E a palavra ela é ministrada. Eu perguntei, Senhor, como isso? Me explica. E Deus falou, é de dentro para fora. É no profundo, meus irmãos. É de dentro para fora. Ela já tem a palavra sendo ministrada no mundo espiritual dentro dela. Então, quando ela pega aqui, meus irmãos, é fácil para ela entender, conhecer a verdade e ser liberta. Entende, meus irmãos? E é Deus que faz isso, não é o homem.
É o Espírito Santo que ensina, o nosso Consolador é ativado. Então a pessoa começa a meditar aqui para ela, né, pregar, ela prega com facilidade, as palavras surgem, ela vai aqui, ó, nos mistérios, revelando. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Ela vai revelando aqui no profundo aquilo que Deus quer trazer para a igreja, para o povo, aquilo que Deus quer trazer para o povo de Israel, aquilo que Deus quer ministrar no coração do ímpio. Então a pessoa ela vem aqui com uma facilidade, meus irmãos, que ninguém compreende, que a igreja não compreende. Tem pessoas que se levantam contra essas pessoas, entende? Porque não compreende que aquilo ali é uma autoridade que Deus que dá no mundo espiritual. Ela não vai ter problema algum em ministrar a palavra. Aquela pessoa que está 30, 40, 50 anos dentro da igreja, ela não vai compreender, ela não vai ter aquela facilidade em ministrar a palavra, como aquela pessoa que, em meses, está sabendo pregar de uma forma tremenda, ao qual aquela pessoa que já está há muito tempo não está fazendo. Isso é um dom de Deus, é Deus que distribui conforme a vontade dele, a quem ele quer. E nós não podemos nos levantar contra esta alma, contra essa pessoa, gente. Tem gente que tem inveja disso. Tem gente que se levanta contra o irmão porque o irmão está pregando bem, está com a unção ali. Essa autoridade é Deus que dá. E se alguém se levanta contra um irmão desse, contra uma irmã dessa, tenha certeza que essa pessoa está com o diabo no corpo, está com o espírito da Jezabel querendo matar o profeta do Senhor. E vocês vão pagar, vocês que fazem isso, vocês vão pagar. Não tem que ter inveja, não. Deus ele distribui através do Espírito Santo de Deus o ministério a cada um, segundo a vontade dele. A cada um. É dom de Deus, é Deus que dá. Então, assim, Deus ministrou no meu coração, eu falava, Senhor, mas é tremendo demais. E eu falava, Senhor, o porquê, Senhor? Olha que interessante, eu falava, Senhor, mas por que, Senhor? O Senhor não faz logo o resgate? Por que o Senhor não traz logo essa alma para a luz? Ô, glória! E Deus ele fala assim, porque ainda não é o tempo, porque ainda não é a hora, porque é tudo no meu tempo, e eu preciso que essa pessoa passe por tudo que ela está passando, porque ela vai ter testemunho para contar, e através do testemunho dela é que ela vai ganhar muitas almas para Deus. Glórias a Deus. É um testemunho forte que essa alma vai ter para contar, meus irmãos, e para edificar a igreja de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Aonde esse vaso for, vai fazer uma grande obra. E muitos daqueles que dizem, esse aí não tem mais jeito, esse aí já está morto, esse aí vai morrer. Você não sabe de nada. Você não sabe os propósitos de Deus. Você está longe de saber disso. Nosso futuro pertence a Deus. É Ele que sabe todas as coisas. Só Ele sabe o que é que vai fazer com a gente. Os planos de Deus, os propósitos de Deus na minha vida, na sua vida e na vida dessa pessoa há de se concretizar. Os planos de Satanás não são os planos de Deus. Aonde Satanás quer ver essa pessoa indo para a cova, Deus está reavivando, Deus está fazendo sobrenatural. Deus está fazendo o sobrenatural, ninguém está vendo, mas aqueles que estão no Espírito Santo de Deus estão vendo, porque Deus está mostrando que Deus há de resgatar muitos aí. Aleluia. Deus há de tirar do lamaçal, das bolotas dos porcos. Deus há de tirar. Eu creio, porque Deus mostrou e eu vi essa pessoa fazendo uma grande obra. Eu vi pregando, fazendo uma grande obra, com uma capacidade, com uma sabedoria, louvado seja Deus, de impressionar. Muita gente vai ficar impressionado com essa alma quando chegar o grande dia, quando chegar a grande hora. Eu espero ainda estar em vida para eu pegar, quando ver Deus trabalhando, porque eu já revelei para a pessoa isso, e quando isso começar, porque é no tempo de Deus, eu quero estar em vida para poder eu pegar e fazer o vídeo para vocês com essa pessoa. Amém, meus irmãos? É Deus que fala na terra, e quando Deus fala, o inferno tem que se calar. Ô, glória! Quando Deus fala, o inferno tem que se calar.
essas más línguas que fala demais, que fica profetizando maldição e morte na vida das pessoas, que fica dizendo que essa pessoa não tem mais jeito, que Deus não vai fazer uma grande obra. Eu tenho uma palavra para te dar, você está errado. Deus ele vai fazer uma grande obra, porque operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E aí, Deus me trouxe, olha que tremendo, louvado seja Deus, toda honra e glória é dada a Ele. Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Pega essa aqui, igreja. Igreja, leiam a Bíblia, para não cair na ignorância. Porque quando Deus diz que vai fazer, né, nesse tempo, nesse grande tempo, Ele já fez lá no passado. Deus ele continua fazendo as obras. É para isso que Jesus está ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, para que isso aqui que aconteceu lá em Atos 9 venha acontecer também. Jesus ele não é filho do homem para que minta, é promessa do Senhor e nós estamos debaixo de uma graça. Aleluia, nós estamos debaixo da promessa e da graça do Senhor. E tudo que o Senhor disse aqui para nós há de se cumprir. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 1. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, porque ele matava os discípulos, né, de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, né, que eles chamavam de seita, os discípulos de Jesus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia! Aqui, aleluia! Oh, glória a Deus! Aqui mostra, olha que forte. Oh, Jesus eterno e amado. Deus, ele se revelou de forma tremenda. Jesus se revelou para Saulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aleluia, glória a Deus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Um homem que, uma vez, né, estava matando os discípulos de Jesus, agora ele não passa mais a ser assassino. Ele não passa mais a trabalhar para a morte. Ele passa agora a ganhar almas, a ganhar vidas. E um homem que outrora estava meditando rapina, fazer o mal, ele agora passa a orar. A presença do Senhor fez isso, transformou. Então, ele diz, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ou seja, quando Saulo passou a orar, Deus deu a ele uma visão, que entrava um homem chamado Ananias, né, que colocava as mãos nele, louvado seja Deus, e aí ele passava o quê? A enxergar. Só que agora, Saulo iria passar a ter uma nova visão. Ele não iria mais estar aprisionado e estar ali disponível a fazer o mal, né? A querer ver morte, querer ver sangue, não. Agora ele passa a ter amor à vida. Ele passa agora a ter uma nova visão, a enxergar, né, o amor de Deus, o poder de Deus, o poder que Jesus veio deixar aqui na terra através do teu sangue, se manifestando. Aleluia, ele passa a ver o manifestar de Deus. Ele passa a ver o clamor, o sangue de Jesus pedindo misericórdia. Porque tem sangue que clama a justiça, a justiça, a justiça, mas o sangue de Jesus veio para clamar misericórdia por nós que somos pecadores.
Amém, meus irmãos? E lá no versículo 15, olha só, que agora eu vou entrar no contexto desse sonho que eu tive. Olha só o que disse Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus! E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia! E no versículo 17, a Bíblia diz que Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ô glória! E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Está vendo, meus irmãos? Outrora ele estava cego, agora ele passa a enxergar a glória do Senhor. Agora ele passa a enxergar a luz, porque outrora ele estava onde? Nas trevas, onde havia morte, lamentos, aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado no Espírito Santo de Deus. E quando ele foi batizado, o milagre aconteceu. Ele começou a fazer a obra do Senhor. Lá no versículo 19, olha só o que a Bíblia diz. O perseguidor é perseguido. E tendo comido, ficou confortado, porque ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Aleluia! E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Ou seja, passaram a julgar ele. Entende? Porque outrora ele perseguia, mas agora não, agora ele é um dos. Aleluia! Entende? Então sempre vai ter pessoas que não vão entender. Em vez de se alegrar, não, quer julgar. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz, né? Não era este o que os invocavam, que ele matava os que os invocavam este nome, né? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes, porque ele tinha ido lá para fazer isso aí. Só que Deus mudou a história, Deus mudou a trajetória. E quando Deus entra no meio, Satanás ele tem que bater retirada. Todos os empecilhos, os obstáculos têm que cair por terra. E Deus ele começa a fazer uma grande obra, porque Deus ele trabalha assim. Amém, meus irmãos? Lá no versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, Deus ele trabalha assim, meus irmãos. Ele confunde. Né? Ele pega os pequenos para confundir os grandes e pega os ignorantes para confundir os sábios. Tem gente que acha que sabe demais. Nós somos aprendiz. A todos os dias, né, ao decorrer da caminhada da nossa vida, nós estamos aprendendo. Cada dia é um dia para nós passarmos por lições e aprender cada vez mais. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser humildes. Então tem gente que pensa que sabe demais, mas não sabe nada, porque às vezes quando a gente acha que a gente sabe determinada coisa, o que é que Deus faz? Deus pega uma pessoa ignorante e faz ali ensinar para você que nem tudo que você está achando que é. Amém? Então assim, ele passa a ser uma nova pessoa. As pessoas passam a acusar, pegar o passado dele tinha caído por terra. Ele agora era um novo homem, ele agora tinha nascido de novo. Aleluia, glória a Deus. Então, esse sonho que eu tive, essa visão que eu tive, Deus me deu essa passagem de Saulo, né? Ele passa agora a se chamar Paulo. Amém, meus irmãos? Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque outrora ele se engrandecia demais, né? Ele se intitulava um homem cheio de poder. Agora ele passa a ser um homem pequeno perante um homem, mais grande perante ao Senhor, porque Deus levantou ele. Deus levantou ele como apóstolo. Aleluia! Então, meus irmãos, creiam somente que esses seus entes queridos, esses que estão aí, infelizmente, né, nessa cegueira, Deus vai tirar as escamas dos olhos. Deus vai libertar, Deus vai tirar da morte, vai trazer para a vida. Aleluia, glória a Deus. Deus ele vai fazer isso. Deus é poderoso. Você tem que crer. Continue na oração, continue na perseverança. Amém, meus irmãos? Continue.
e que vocês venham reter o que é para crescimento de vocês, que vocês não venham perderem a fé nem a esperança, amém? Porque enquanto há vida, mais uma vez eu afirmo para vocês, enquanto há vida, há esperança, amém? Não perca a tua fé. Creia tão somente, se tão somente você crê, você vai ver o poder de Deus fazendo milagres, operando, fazendo grandes coisas, libertando, sabe, e avivando, transformando, porque Deus ele veio para isso. Jesus ele veio para isso. É filho de Deus que veio para isso. Nós não podemos perder a esperança, porque Jesus ele ainda não voltou. Jesus ele vai vir buscar a tua igreja, mas Jesus ele ainda não voltou e nós temos que acreditar que até a sua volta o milagre vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus, paz e graça a todos.